Boa tarde, alunos do nono ano. Eu trouxe aqui outro exemplo para calcularmos a distância entre esses pontos, certo? Normalmente, quando se pede para calcular a distância entre pontos no plano cartesiano, essas informações ela vêm através de pares ordenados, mas podem vir através de uma função ou de uma equação também. Mas nesse caso aqui eu dei mais 2 pontos, não deu um problema aqui, com 2 pontos, para calcularmos a distância entre esse ponto A e o ponto B, certo? Já fiz aqui o desenho, né, do plano cartesiano. E a primeira coisa que nós temos que saber ou fazer é identificar a localização desses pontos, do ponto A e do ponto B. Então, como sempre, como a gente já viu, esse primeiro elemento, ele se refere a x. E esse segundo elemento, ele se refere a y, tá? Aqui também é x e aqui é y. Então, todas as vezes, nós temos que lembrar disso, que o primeiro elemento sempre se relaciona a x e o segundo elemento sempre se relaciona a y, certo? Então, aqui vai ficar, ó, nesse caso. Então, vamos traçar aqui os pontos, para depois vermos a distância entre eles. O ponto A é 4 de x, está aqui o 4 de x, e 1 de y, está aqui 1 de y. Então, nós vamos subir aqui um pouquinho, até 1. Aqui está o ponto A. O ponto B, né, é 1 de x, está aqui 1 de x, e o 3 de y. Então, vou subir 1 até aqui o 3, certo? Então, esse vai ser o ponto B, certo? 1 de x e 3 de y. Agora, o que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é a distância entre esses dois pontos, tá? Aqui, ó. Aqui com a régua, né? Lógico, dá de medir, mas para a gente descobrir ele através do cálculo, como é que a gente faz? É muito simples. Primeiro, nós vamos lembrar da fórmula da distância, que vai ser igual a raiz quadrada, né? Eu já posso colocar ela já definida, o que aqui na verdade seria d ao quadrado. Eu já coloco em forma de raiz. Vai ser igual a delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado, certo? Onde essa distância vai ser igual a raiz quadrada de delta x, lembrando que esse delta significa variação, então é o ponto final menos o ponto inicial, seria x2 menos x1, tudo isso ao quadrado, mais a mesma coisa de y, y2 menos y1, tudo isso também ao quadrado, certo? Agora é só fazer as substituições. A distância vai ser igual a raiz quadrada de... Quem é o x2? Eu vou aqui procurar na reta x e vou ver que o x, lógico, se é x, vai estar na reta x, certo? x2 é o ponto final. Quem é o ponto final? Onde foi que parou aqui o x? Foi em 4. Então, aqui, ó, vai ser 4. Aí, menos o x1. O x1 é o ponto inicial. De onde foi que partiu o x1? De onde foi que veio? Veio aqui, do 1. Então, menos 1 ao quadrado. Mais a mesma coisa de y. Y final é 3, menos y inicial também é 1. Então, tudo isso ao quadrado. Aí, a distância entre esses dois pontos vai ser igual a raiz quadrada de... Eu vou resolvendo. 4 menos 1 dá 3. 3 ao quadrado. Mais 3 menos 1 dá 2. 2 ao quadrado. Então, a distância vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 9, mais 2 ao quadrado
dá 4, certo? A distância vai ser igual. Ah, só um detalhe aqui. Se aqui está ao quadrado, aqui está ao quadrado e tem uma raiz quadrada, eu não poderia cortar esses expoentes como uma das operações da radiciação para tirar logo de dentro do radical. Eu não posso. Por que eu não posso? Porque isso aqui é uma adição. Se fosse uma multiplicação, aí eu poderia fazer isso, certo? Eu poderia muito bem cortar aqui e multiplicar um pelo outro. Ou divisão, também posso fazer isso. Mas na adição e na subtração, eu não posso. Então, eu tenho que resolver mesmo parte a parte. Então, aqui vai ser a raiz quadrada de 9 mais 4 dá 13. Então, a distância é igual a raiz quadrada de 13. Lembrando que a raiz quadrada de 13 não possui raiz quadrada, pelo menos não exata. Então, na maioria dos casos, você já pode deixar assim mesmo, certo? Então, qual é essa distância? Aqui, daqui para cá, ou seja, esse ponto aqui, de onde começou, ele dá 3. Daqui para cá, dá 2. E a distância que ele estava procurando, certo? É igual a raiz quadrada de 13. Então, é assim que se encontra dois pontos, ou melhor, a distância entre dois pontos em um plano cartesiano, certo? Então, gente, eu estou aqui com outra questão, também relacionada à distância entre pontos no plano cartesiano, só que de uma maneira diferente, certo? A pergunta que ele está fazendo aqui não é a distância, porque ele dá a distância. Ele quer saber qual é um elemento de um dos pares ordenados. Como o livro não tratou muito desse tipo de exemplo, eu vou fazer outra questão extra para vocês verem nesse tipo de caso, porque isso aqui é uma coisa que vocês provavelmente irão precisar em alguma prova, algum momento em que vocês estiverem fazendo algo de matemática, certo? Então a questão é, a distância do ponto A, aí tem um ponto A aqui que é 3, e um elemento desconhecido, que ele representou pela letra A, ao ponto B, que é 0 e 2, é igual a 3. Calcule o valor da ordenada A. Ou seja, ele vai procurar e quer saber qual é o valor desse elemento do par ordenado. Porque aqui nós só conhecemos o valor da abscissa x, que é o primeiro elemento e tal. A ordenada que se refere a y, ele não deu, certo? E pede através da distância e através de outro ponto para a gente encontrar esse valor. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Para resolver isso aqui é muito simples, mas nós vamos ter que lembrar antes, né, da questão da regra ou do teorema, não é, de Pitágoras, certo? O que nós estávamos trabalhando essa fórmula aqui, ó, da distância. A distância é igual a delta x ao quadrado, não é, mais delta y também ao quadrado, certo? Então, a distância é igual a raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Mas vale lembrar que essa regra, na verdade, ela veio do teorema de Pitágoras. E quem é o teorema de Pitágoras? Como é a regra do teorema de Pitágoras original? É essa, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Onde esse a, ele representa a hipotenusa de um triângulo retângulo, certo? Que nessa regra aqui, ele representa a distância. Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui eu já tenho a distância. A distância é quem? É 3. Então, 3 ao quadrado vai ser igual. Vai ser menos o 2 de y, né? O 2 de y menos o elemento desconhecido de A, porque eu tenho que fazer o menos y, o y final, menos o y inicial. Quem é o y final? É o segundo elemento de B. Quem é o y inicial? É o segundo elemento de A. Então, aqui vai ser 2 menos o A, certo? Tudo isso ao quadrado. Mais o x final e o x inicial. Quem é o x final? O x final nós temos ele bem aqui, ó, que é o elemento B, que é 0, menos o x inicial, que é 3, certo?
Então, tudo isso ao quadrado, beleza? Só recapitulando, ó, para nesses casos que nós não temos os elementos todos dos pares ordenados, para mim saber quem é inicial, quem é final, é só olhar para os pares. O y inicial é o y do elemento A, e o y final é o y do elemento B. Mas como eu quero saber a diferença, a distância, a variação, então eu vou pegar o final. Quem é o y final? É esse segundo elemento de B. Menos o y inicial. Quem é o y inicial? É o segundo elemento do par ordenado A, certo? Então vai ficar 2 menos A. E a mesma coisa eu vou fazer com 3. Eu vou pegar o primeiro elemento de B, que representa o x, menos o primeiro elemento de A. Beleza? Então está aqui todo o esquema traçado. A distância ao quadrado vai ser igual à variação de y, que é esse aqui, ao quadrado, mais a variação de x ao quadrado. Você pode inverter, porque nós trabalhamos, na verdade, assim, ó, x ao quadrado vai ser igual a variação de x, ou melhor, a distância ao quadrado vai ser igual a variação de x, que é a variação de x é 0 menos 3 ao quadrado, mais a variação de y, que é a variação de y, 2 menos a ao quadrado. Eu só inverti aqui a ordem, tá? Não tem problema fazer isso, não. Agora aqui é só resolver, ó. 3 ao quadrado dá 9, que vai ser igual a 0 menos 3, vai ser menos 3 ao quadrado. E menos 3 ao quadrado dá 9. Eu já vou fazendo aqui direto. Mas, agora aqui nós temos um problema de produto notável. O quadrado da diferença de dois termos. Eu não sei se vocês lembram como é que a gente faz. Tem várias formas de fazer. Tem utilizando a regra e tem utilizando um cálculozinho multiplicando. Porque qualquer coisa ao quadrado é igual a ela vezes ela mesma, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer aqui do lado para vocês verem como é que fica. 2 menos A vezes 2 menos A, certo? Você pode multiplicar. Eu acho que foi assim que vocês acharam melhor quando a gente estudou produto notável. Então, vou continuar fazendo assim. A vezes A dá A ao quadrado. Menos por menos dá mais. A vezes 2, 2A. Agora eu vou aqui por 2, ó. 2 vezes A, 2A, mais por menos, dá menos, certo? Aí bem aqui também dá menos, né? Porque A vezes dá 2A, menos por mais, dá menos. Aí 2 vezes 2 dá 4, mais por mais vai dar mais. Então isso aqui vai ser A ao quadrado mais menos 2A com menos 2A, dá menos 4A. Tudo isso e o 4 aqui, certo? Então, esse produto notável vai ser 4 menos 4A mais A ao quadrado. Olha só o que foi a cara que está tendo isso aqui. Mas vamos continuar que depois nós vamos ter um cálculozinho a mais. Então, aqui vai ser igual, vai ser 9 mais 4 menos 4A mais A ao quadrado, certo? Então, se vocês observarem, mas isso aqui está com uma cara de equação do segundo grau. E, na verdade, é isso que vai se transformar. Então, como é que se resolve uma equação do segundo grau? Antes de tentar resolver ela, nós temos que deixar ela no formato de resolução. E como é o formato de resolução de uma equação do segundo grau? Ela não pode existir termos semelhantes e tem que estar igual a zero. Então, nós vamos passar tudo que está aqui para o segundo membro e deixando o segundo membro apenas, ou melhor, tudo para o primeiro membro, deixando o segundo membro apenas o zero. Para isso, eu vou organizar primeiro. O A ao quadrado vem primeiro, menos 4A, aí aqui, ó, mais 4, mais 9, tudo isso igual a 9. O que foi que eu fiz? Eu trouxe só o que estava no segundo membro para o primeiro e o que estava no primeiro para o segundo. Por isso que eu não troquei nenhum sinal, certo? Agora sim, eu vou deixar ele igual a zero. Então, vai ficar A ao quadrado menos 4A mais 4 mais 9, tá mais 9, vem para cá, menos 9, tudo isso igual a zero. Como tem termos semelhantes aqui, nós vamos resolver ele primeiro. Então, vai ficar, ó, A ao quadrado menos 4A.
Eu vou chamar a atenção que aqui nós temos o mesmo termo com sinais opostos. Quando isso acontece, basta eliminá-los. Então, aqui vai sobrar quem? Apenas 1 mais 4, tudo isso igual a 0, certo? E aqui nós temos a nossa equação do segundo grau. Como é que se resolve uma equação do segundo grau? Primeiro, nós vamos tirar os coeficientes A, B e C. Quem é o coeficiente A? É 1. Coeficiente B, menos 4. Coeficiente C é 4. E vamos calcular o discriminante delta. Não vamos confundir isso aqui com a variação, certo? Apesar de representar a mesma coisa. Isso aqui é apenas uma parte do cálculo da equação do segundo grau. Então, delta vai ser igual a quem? AB ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Pensou que tinha se livrado disso, mas como eu falei para vocês, daqui para frente, sempre a gente vai estar, ou quase sempre, fazendo esse tipo de resolução. Então, delta vai ser igual a quem? AB ao quadrado. O B é 4, menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Então, delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado, dá 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Delta é igual a 16 menos 16, que dá 0. Encontramos o valor de delta, certo? Não é a resolução ainda. Ainda não é o elemento que nós estamos procurando. Então, quem será esse número que nós estamos procurando? Então, para encontrar esse elemento que nós estamos procurando, que é o A, nós temos que jogar na segunda parte da fórmula de Bhaskara, que normalmente a gente chama de x, né? Mas como a gente está procurando o A, eu vou representar essa parte pelo A, certo? Primeiro vamos botar a original, só para a gente saber que depois está procurando esse A, certo? Para depois fazer a substituição. A regra original é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o A, beleza? Mas lembrando que não estamos procurando x não, é o elemento A. Eu posso até depois saber que esse x é o A que nós estamos procurando aqui, tá? Então aqui vai ficar, ó, A, vou substituir esse x pelo A, que aqui nós estamos procurando, vai ser igual a menos o B, quem é o B é menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, ou melhor, quem é o delta? Raiz quadrada de delta que deu 0, tudo isso sobre 2 vezes o A, que nos elementos aqui, nos coeficientes é 1. Então, A vai ser igual. Outra coisa que eu tinha esquecido aqui, ó. Quando o delta dá 0, a equação vai possuir 2 raízes iguais. Então, você não precisa calcular o x nem o x do A', tá? Apenas uma das raízes. Então, aqui menos por menos vai dar mais 4. Mais ou menos a raiz quadrada de 0. Só que a raiz quadrada de 0 é 0. Então, tudo isso aqui, ó, já pode ser eliminado. Fica 4 sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, o A é igual a 4 dividido para 2 dá 2. Ou seja, o elemento que nós estamos procurando do primeiro par ordenado, então o elemento que nós estamos procurando desse par ordenado aqui, ó, que nós temos apenas o que está representado por x, né, que apresenta aqui, o segundo elemento é igual a 2, através do nosso cálculo. Então, esses pares ordenados seria o A, 3 e 2, e o B, que já tinha dado desde o início, é 0 e 2, certo? Então, esse é outro exemplo de encontrarmos valores trabalhando com a distância. Então, esse tipo de cálculo que nós fizemos aqui, usando essa fórmula e usando o teorema de Pitágoras, não significa que encontraremos só a distância. Nós podemos encontrar pares ordenados, lógico, se nos for fornecido a distância entre esses dois pontos, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato. Eu só gostaria aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo também, mas eu quero que vocês respondam a 15ª questão da página 76. Questão 15, na página 76. Ela não é nesse estilo que nós fizemos aqui, dessa última, tá? Essa última aqui, depois a gente vai trabalhar um pouco mais com ela, mas ela é daquele primeiro, onde dá os pares ordenados
e pede para encontrarmos apenas a distância, certo? Dê os pares para encontrar a distância. Então você vai utilizar essas formas. Então até a próxima. Qualquer coisa entre em contato.